A crise do governo Sarney atrapalhou os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte? Olha, eu não digo que a crise atrapalhou. O grande problema é que nós teríamos que ter um governo exatamente para que seu objetivo fundamental fosse uma nova Constituição, para através dela nós podermos fazer aquilo que o doutor Tancredo sonhou em fazer. O problema de, me lembro bem, não se paga a dívida com a fome do povo brasileiro, o doutor Tancredo disse muito isso, enfaticamente, e outras coisas mais. Mas a verdade é que o governo do presidente Sarney, do qual eu fiz parte durante 11 meses, era como se não tivesse acontecido nada antes. E foi o governo que fez a transição democrática. Então a Constituinte era fundamental. Quando o Zé Richa, o nosso grande companheiro Zé Richa, pediu exatamente isso aí, é porque ele estava vendo que a Constituinte, ao invés de dar, estava tirando condições do governo naquela época fazer alguma coisa. Então ficou muito confuso o quadro daquela época, muito confuso. Entre Congresso, o que era Congresso, o que era Constituinte, o que era governo, se o governo era legítimo, se não era legítimo. Foi uma discussão muito séria, muito profunda. Assim que iniciou a Assembleia Nacional Constituinte, a definição das regras do jogo, do regimento interno, não foi fácil, a aprovação do regimento interno. Na aprovação do regimento interno, a luta nossa foi muito grande, porque Mário Covas conduziu bem a coisa, mas tinha um grupo lá muito querendo que não mudasse nada. Então foi muito sério. Foi tão sério que depois teve outra mudança, que foi quando foi criado o Centrão, que a coisa criou problemas sérios. Doutor Fernando, me fale como era a atuação dos partidos políticos. O PMDB era o maior partido, os grupos na Assembleia Nacional Constituinte, a questão dos progressistas, conservadores, a questão do MUP, Movimento de Unidade Progressista, os autênticos, Centrão, Centrinho. Como se davam os acordos na hora das votações, das deliberações? Olha, o problema da partidário, eu tenho uma teoria que sempre foi minha opinião, que nunca existiram partidos no Brasil, partidos políticos no Brasil, nem existirão jamais. Para mim é um faz de conta. E já na Constituinte, várias pessoas liberais votavam conosco nas teses de esquerda e companheiros nossos conservadores votavam com o Centrão na votação de teses conservadoras. Então os partidos não funcionavam como expressões da Constituinte. Os partidos funcionavam, sim, na questão da eleição da liderança, na eleição de membros da mesa, da Constituinte, mas jamais na ação de cada deputado. Isso não existiu, não. Nos 20 meses da Assembleia Nacional Constituinte, o PMDB viveu a dúvida ser ou não ser governo. A questão partidária exercia ou não uma grande influência na hora das votações em plenário, já que não existia um consenso nem homogeneidade dentro dos partidos políticos, especialmente no PMDB. O PMDB sempre foi dividido. Quando eu cheguei lá em 1971, nós formamos, eu, Francisco Pinto e Alencar Furtado, formamos o Grupo dos Autênticos, que depois cresceu muito. Aqui em Pernambuco entrou Marcos Freire e outros companheiros, e então fizemos um grupo tido como radical, mas era um radical dentro da constitucionalidade da época. O senhor lembra, a memória é sempre seletiva, de alguma sessão em especial em alguma plenária, alguma história peculiar nas disputas dos grupos, que o senhor esteve envolvido diretamente?
Eu me lembro bem do episódio que eu me referi há pouco sobre o mandato do presidente Sarney. Foi uma luta interna muito forte, porque era um ano de governo, ou 2 anos de governo que estava em jogo. Então foi uma disputa seríssima e cada um votou com a sua opinião. Não houve nenhuma posição partidária a favor deste ou daquela forma do presidente Sarney governar. Se era 4, 5 ou 6 anos. Cada um tinha sua forma de pensar e votou com o seu pensamento. Não foi uma derrota do campo progressista o mandato presidencial? Foi, à época foi. Porque nós queríamos eleição com 4 anos. Tanto que fizemos eleições diretas. Eu mesmo fiz o comício em Caruaru com eleição, para as eleições diretas e 4 anos depois de Sarney, que seria em 88. No processo do primeiro turno, no plenário, o Centrão obteve a vitória da reforma regimental e das procrastinações que permitiu reunir assinaturas. Como foi a movimentação do Centrão no esquema para a coleta de assinaturas? A Folha de São Paulo noticiou que foi usada toda uma estrutura do governo, jatinho, estrutura para coletar assinaturas na defesa das propostas do Centrão. O senhor lembra desses fatos? Eu me lembro que houve um movimento muito grande de procrastinação. Por quê? Porque tinha algumas teorias que eram naturais que viessem para a votação na Constituinte e o Centrão, a direita, não queria. Então o negócio era procrastinar. Você vê hoje, eu não sei exatamente quantos tem, mas vamos ver quantos artigos ainda hoje não foram devidamente atualizados, quer dizer, regimentados. Não tem. Tem centenas de artigos aí que nunca tomaram conhecimento dessa situação. Então é uma questão enquanto nós imaginávamos o futuro, né, a pessoa pensava na permanência da questão. Não se tinha, a maioria do Centrão não pensava no Brasil, numa nova era, mudar, não, queria que continuasse mais ou menos a mesma coisa, contanto que eles fossem governo. Em torno dos temas recursos minerais, telecomunicações, ordem econômica, sistema de governo, mandato presidencial que o senhor falou, a reforma agrária, petróleo, gás, minérios, concessões de TV, rádio, ciência e tecnologia, como eram essas grandes discussões? As discussões do setor técnico eram discussões que eu confesso a você que não participava ativamente porque eu não tinha conhecimento. Eu participava firmemente da questão política. E tem uma coisa muito interessante e incrível na Constituinte, é que toda a formação política da Constituição foi destinada para ser um regime parlamentarista. Quando chegou na hora H da voto, o presidencialismo ganhou. Medidas provisórias jamais seria num governo presidencialista se fosse tido como questão, como ela é colocada hoje. Nunca. A medida provisória é uma medida de regime parlamentarista, jamais do presidencialismo. Então, por aí você vê como a coisa foi difícil na Constituinte. E tanto que colocou-se depois em um plebiscito, convocou-se um plebiscito, e o parlamentarismo perdeu, já em função do novo presidente, da nova questão que estava em jogo, que era o poder. Entre vitórias e derrotas, as vitórias progressistas, unir a esquerda é difícil, os grupos, as lideranças regionais. As vitórias progressistas no âmbito da Constituinte, elas começaram a ocorrer nas questões quando o relator, os líderes do PMDB e partidos de esquerda adotaram posições coincidentes, gerando assim uma dissidência no campo conservador.
Da mesma forma que houve o problema do Centrão, também algumas circunstâncias se uniram como nós, eu disse há pouco, alguns liberais e algumas pessoas que seriam do outro lado e votaram conosco em algumas questões que eu não tenho como citá-las agora, mas questões que realmente avançadas no processo político brasileiro. Quando tem umas coisas incríveis, voltando não é da Constituição, mas faz parte do processo. A Lei de Segurança Nacional de hoje é a mesma da ditadura. E nós, como ministro, José Paulo Cavalcante Filho como secretário-geral, fizemos uma lei de defesa da democracia, uma lei democrática. A nossa Constituição, pela isenção do tempo, ela foi o possível e não o ideal? O que nós fizemos foi possível naquela oportunidade. E como nós estávamos ansiosos demais por várias questões sociais e econômicas e tal, houve um exagero na Constituinte de detalhar determinadas coisas que tiveram que ser reformuladas depois. A Constituinte devia ser, se ela fosse livre e soberana, como nós imaginamos, tinha que ficar acima das questões menores, porque as questões menores não se resolvem pela Constituição, mas sim pelos decretos, pela continuidade do regime administrativo. Você vendo, por exemplo, eu me lembro muito bem, um grande companheiro nosso, Fernando Gasparinha, uma figura extraordinária, criou um artigo estabelecendo em 12% os juros anuais. Quer dizer, como é que uma constituinte pode determinar o custo dos juros? Como? Mas era o sonho dele de evitar a inflação. Isso é impossível de fazer. Então nós entramos em muitos campos que não teríamos que entrar em função daquela ansiedade de mudar as coisas. Como se deu a participação do Estado de Pernambuco, dos movimentos sociais, do terceiro setor, no processo da Assembleia Nacional Constituinte? Mas Pernambuco é um estado privilegiado, porque sempre teve bancadas muito participantes, muito boas. E realmente, você comparando com outros estados, nós somos privilegiados pela qualidade dos nossos representantes. Na Constituinte, por exemplo, foi uma participação muito grande, muito boa, muito efetiva, e resultou em coisas muito importantes. Então, eu acho que Pernambuco sempre foi e continuará sendo um líder nos avanços democráticos brasileiros. E nesses 30 anos da anistia, qual a análise que o senhor faz sobre a anistia na Assembleia Nacional Constituinte? Olha, a anistia, ela decorreu em função daquilo que eu falei sempre. Como houve um governo de consenso, não era um governo de oposição absoluta que assumiu em 85, a questão da anistia foi tratada de forma absoluta. Anistiou todo mundo. Está certo, eu tenho minhas dúvidas até hoje, mas na época não tinha outra condição. Então, a anistia ampla, ela beneficiou muitas pessoas que não deviam ter sido perdoadas, jamais, mas foi assim em função das circunstâncias.